incríveis e as belas metáforas. Jesus deixou sua marca no mundo como curandeiro e profeta. Suas palavras sensibilizavam as pessoas à sua volta. E o mais interessante é que metade dos seus discípulos era pescador. O Evangelho segundo Mateus diz: caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, lançando a rede ao mar. Eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde comigo, e vos farei pescadores de homens. Essa conexão sempre me intrigou. Sabemos que ele entendia a vida das pessoas simples. Havia crescido entre elas, operários e camponeses. Mas por que passou a maior parte da vida adulta com pescadores? Surpreendentemente, a pesca não mudou muito em 2000 anos. Eles ainda pescam com redes no mar da Galileia. Que barato! Jesus disse que o reino de Deus era como uma rede lançada à água. Ao ser puxada, ela traz todo tipo de peixe. Aí separamos os peixes bons dos ruins. Jesus foi um grande professor, não há dúvida. E parte disso se deve ao uso de imagens simples do dia a dia que qualquer um podia entender, fosse ele rico ou pobre. A pesquisa histórica nos deu uma compreensão maior sobre essa conexão com a pesca na história de Jesus. Pouco antes de Jesus começar a pregar, em 24 d.C., foi adotado um novo sistema de tributação. Ele aumentava os impostos dos pescadores. Eles estavam sendo levados à miséria. Talvez isso os tenha deixado tão receptivos à mensagem de esperança e mudança de Jesus. Um achado recente nos deu uma percepção ainda maior. Moshe Lufan e seu irmão Yuval são pescadores do mar da Galileia. Em janeiro de 1986, houve uma seca e o nível do mar baixou, revelando algo que estivera oculto durante séculos. Fale-me sobre o dia em que acharam o barco. Bom, vamos lá. O meu irmão Moshe e eu nascemos aqui, perto da água. Meu pai é pescador e nós somos a segunda geração de pescadores. Quando nós éramos crianças, nós sempre brincávamos no mar da Galileia. Um dia nós vimos um prego. Um prego? É, um prego. Um prego romano. Após 20 centímetros, vimos outro e mais outro. Nós limpamos o local, vimos a madeira e dissemos: uau, achamos um barco. E logo soube que era um barco. Sim, e aí nós começamos a pular e a dançar e de repente eu vi que surgiu no céu um grande arco-íris. Surgiu um grande arco-íris quando vocês olhavam o barco. O barco especial achado por Yuval era do princípio do século I, a época de Jesus. E até a descoberta, ninguém realmente sabia como eram os barcos pesqueiros dos apóstolos. O arqueólogo marítimo Shelley Westman estava encarregado da escavação. Esse barco foi achado nos arredores de Migdal, o lar de Maria Madalena, Maria de Migdal. Quantas pessoas cabiam neste barco? Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I d.C., fala sobre esses barcos e várias vezes mencionou que acomodava 15 pessoas. Lembre-se que as pessoas eram menores naquela época. A altura média de um homem judeu girava em torno de 1,60 m. Então é possível imaginar que Jesus e os 12 apóstolos... Se quisesse navegar com os 12 apóstolos, ele poderia. A datação isotópica mostrou que o barco foi construído na época do nascimento de Jesus. Provavelmente já navegava no lago no período em que ele viveu. Quem você acha que usava este barco? Bom, eu acho que Jesus trabalhava com esse barco. Ele levava paz a toda essa área aqui. Puxa, acho que nunca saberemos. Eu sei lá. Quem sabe? Mas até que ponto a mensagem de Jesus era pacífica?
É fácil imaginar Jesus durante seus anos de pregação aqui na Galileia, em belas cenas pastoris, pescando no barco com os discípulos ou comendo na casa das pessoas. Mas é importante lembrar que este era um local de intensos sentimentos políticos. E Jesus falava sobre um reino alternativo. Havia revolta e rebelião no ar. E Jesus era parte disso. Jerusalém. Não conheço outra cidade igual. Tão bela e tão destroçada por séculos de conflitos políticos e religiosos. Estou no Monte das Oliveiras. Segundo os evangelhos, Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Mas a cidade que ele viu era bem diferente da que vejo hoje. A Jerusalém dele era uma Jerusalém de antes do cristianismo, antes do Islã. Era imponente para os padrões da época e abrigava cerca de 100 mil pessoas. No centro da cidade estava o coração simbólico de todo o judaísmo, o grande templo, o mais sagrado de todos. Os romanos saquearam Jerusalém e destruíram o templo no ano 70 d.C., apenas 40 anos após a morte de Jesus. Atualmente, tudo que resta é a muralha externa, que costuma ser chamada de Muro Ocidental ou das Lamentações. Os fiéis vêm aqui para lembrar e rezar. É um dos locais mais sagrados da Terra. O templo onde Jesus orava pode ter sido destruído, mas perto dali há partes antigas da cidade que ele conheceu. Ruas, mercados, casas. Jerusalém é o destino final de Jesus. É onde ele decide assumir uma atitude única e irreversível. Houve algo aqui perto que selou o destino de Jesus. Vou encontrar um dos principais estudiosos bíblicos atuais, John Dominic Crossan. Espero que possa me dizer mais sobre esse dia. O dia em que Jesus entrou no grande templo pela última vez. Primeiramente, porque Jesus teve problemas no templo. Bom, ele foi lá arrumar confusão, protestou contra o alto clero, que colaborava com o poder romano. Foi intencional. Então. Exatamente. E ele fez isso na época mais volátil do ano, a Páscoa judaica. O Novo Testamento diz: ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou na área do templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam ali. Ele virou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombos. E disse: está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações. Mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Jesus entrou no templo e virou as mesas. Por que ele fez isso? O templo é a casa de Deus, mas na ocasião era dirigido pelas autoridades do alto clero que, gostando ou não, tinham de colaborar com